Olá, meus queridos amados irmãos. Eu saudo cada um com a paz do Senhor, amém? E nesse momento eu venho pedir para cada um de vocês inscrever no canal de Cleonice Rodrigues, deixar o seu like, ativar os sininhos para receber as notificações. E conto com a ajuda de cada um de vocês, está sempre comentando nos vídeos, sempre deixando o like. E sempre, se puder, ajuda eu nesse canal, porque preciso muito que vocês ajudem. E nesse momento tem palavra que eu vou deixar aqui, que se encontra em Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a seguinte. Amém, amados? Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, e dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhos. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminhos de um dia e pregava, dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e se proclamaram um jejum e vestiram-se de sacos, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei do Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou-se de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisas algumas, nem se lhes der pastos, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, e proclamaram fortemente a Deus, e se converteram a cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, se arrependerá e se apartará do fúrio da sua ira, de sorte que não pereçam. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminhos, e Deus se arrependeu do mal. Eu tinha dito, lhe faria e não fiz. Queridos amados irmãos, aqui na palavra de Jonas, que se encontra, meus queridos amados, Deus mandou que Jonas fosse para aquela grande cidade de Nínive, e lá ele clamar contra ela, porque os pecados, irmãos, já tinham consumido aquele povo. Que aonde que Deus manda, a gente tem que ir, porque naquela cidade, queridos amados irmãos, tinha muito pecado. Então a palavra do Senhor nos fala que Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jonas fugiu para Társio, e Jesus mandou para Jonas ir para Nínive, e ele não obedeceu a Jesus. Ele simplesmente fugiu diante da face do Senhor para Tarsis. Hoje tem muitas pessoas, meus queridos amados irmãos, foge do chamado de Deus, eles fogem do chamado do Senhor, eles não obedecem a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós temos que obedecer. Aonde que o Senhor te fala, não foge da presença do Senhor, porque quando Jesus mandar você ir, você tem que ir. Não precisa fugir, irmãos, não precisa passar fugir das obediências do Senhor. Não pode sair da presença do Senhor, porque o que eu tenho para dizer nesse momento, que nós temos que obedecer a Jesus. Aonde que Deus mandar que você vai, obedeça. Então Jonas entrou naquele navio para ir para Társio, pois ele comprou
a sua passagem mais rápido que podia, e ele foi, amados, para... Mas a palavra vem falando aqui do Senhor, nos fala que Deus mandou ao mar um grande vento, e que esse vento, né, esse vento abalou aquele lugar, porque Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas saiu da presença do Senhor. Jonas não quis obedecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Jonas não quis obedecer, mas aquele grande mar, veio uma tempestade, meus irmãos, e o navio estava para quebrar. Hoje, amado, quantas pessoas vê a tempestade, desista, não segue à frente. Quantas pessoas que desistem do meio do caminho. Deus lhe deu as condições para você enfrentar. Deus acalma aquele mar. Deus é o Deus que nós podemos enfrentar tudo que Ele coloca nas nossas mãos, porque Deus para até aquela tempestade daquele mar. Então, amados irmãos, Deus acalmou o vento. Ele deu um castigo no meio daquela aflição. A palavra do Senhor nos fala que até aquele marinheiro começou a clamar pelos seus deuses, irmãos. A palavra do Senhor nos fala que Jonas, ele dormia, irmão, um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se para que ele disse-lhe: que tens dormido, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembrou de nós para que nós pereçamos. É sério, irmãos. Nós não podemos fugir da presença do Senhor. Nós temos que permanecer firme na presença do Senhor. E quando você permanece firme na presença do Senhor, Deus está te capacitando, Deus está te dando força. E Jonas foi um homem desobediente a Deus. Jonas não quis obedecer ao Senhor, porque o Senhor pediu para Jonas ir para uma cidade e ele fugiu para outra cidade. Aí Jesus ficou triste com Jonas, que ele não teve a responsabilidade. A palavra do Senhor fala que Jonas lança-se no mar. Queridos amados irmãos, não podemos fugir da presença do Senhor, irmãos. Nós temos que ficar firme na presença do Senhor. Nós temos que ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós temos que estar sempre firme. E aquele mar cessou. O mar parou. Porque, amado, que a fúria também, pois esse homem era muito grande. Irmãos, o Senhor, com grande temor, oferecendo o sacrifício do Senhor. Então a palavra do Senhor nos fala que Deus preparou um grande peixe, irmãos, para que tragasse a Jonas. E ele ficou 3 dias, irmãos, e 3 noites no estranho do peixe. E disse: levanta-me da lança-me ao mar. E o mar se aqueitaram. Deus é o Deus que nós temos, irmãos. Até o mar pode parar, irmãos. Quando Deus manda você ir, você vai. Onde que Deus mandar, você obedece, queridos. Ele viu que ele errou. E ele depois arrependeu, amados irmãos. Ele teve um arrependimento, porque Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi para outro. E ele ficou triste, porque ele desobedeceu, ele ficou arrependido por causa da desobediência dele. E Deus estava sempre falando com Jonas, mas não dava ouvido. Jonas não dava ouvido, Jonas não estava nem aí para obedecer a Deus. Jonas não estava nem se importando. O que ele precisava se obedecer a Deus.
Porque, amado, quando Jesus manda você evangelizar, você ir numa cidade, você pregar, você vai, você é capaz. Porque Jesus está contigo, Jesus está ali naquele momento, irmãos. E Jonas não quis obedecer a Deus. Jesus mandou Jonas ir para uma cidade, ele foi para outra. Ele fugiu para a cidade de Társio. Então, meus queridos amados, não desobedece. E tem muitos irmãos nesse momento que desobedecem a Jesus. Não dá ouvido, não dá assunto à voz de Deus. É uma teimosia. Tanto que Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Társio. E Deus Deus pediu que o povo ficasse 3 dias ali em oração e clamando e jejuando para que Deus não destruísse aquela cidade, amados. Meus irmãos, nós temos que obedecer o nosso Deus, irmãos. Nós temos que ser pessoas obedientes. Nós temos que ser pessoas que têm que obedecer o Santo Deus. Nós não podemos ser desobedientes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus manda você ir para um lugar, você tem que ir. Você não pode fingir que não está ouvindo a voz de Deus. Porque Deus está te falando. Deus está sempre te clamando. Deus está ali sempre tocando no seu coração. Aí aquele povo ficou rebelde. Era um povo que não estava nem aí. Aí o povo precisava estar em oração para aquela cidade não acontecesse coisas ruins. Então, meus queridos, porque um povo que tinha umas mãos sujas era um povo pecador, era um povo rebelde, era um povo que tinha era pecadores, era um povo cheio de contaminados de pecados, irmãos. A mente vazias. Porque quando a gente não obedece às coisas de Deus, são mentes vazias, são pecadores. A gente tem que ser firme na presença do Senhor. A gente tem que obedecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde que Jesus Cristo mandar você ir, você tem que obedecer, você tem que ir. Se Deus manda você ir para pregar, evangelizar, você vai, obedece, que ele é contigo, irmãos. Ele está ali sempre te ajudando, irmãos. Então, Deus falou para ele que ia acabar e destruir aquela cidade. E aí o povo começou a orar, amados, a buscar para que Deus não destruísse aquela cidade. Que aí Deus que ia arrepender, aquele povo ia ficar triste, aquele povo tinha que estar em oração, tinha que buscar, porque Jonas se arrependeu, porque ele viu como é que é duro o que ele passou. Jonas começou a falar para aquele povo, para orar, e aí todos, de maior e o menor, fizeram uma grande clamor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os reis, aqui na palavra vem falando, irmãos, que aqueles povos que começaram a vestir, né, do menor a maior, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou-se de si os seus vestidos e cobriu-se de sacos e assentou-se sobre a cinza e fez uma grande proclamação que divulgou a Nínive por mandados do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisas alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos. E proclamaram, irmãos. Todos eles ali proclamaram, irmãos. Todos eles ali estavam firmes na presença do Senhor. Todos eles ali quis buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles viram que Jesus ia acabar com aquela cidade. E Deus teve a misericórdia de cada um para que eles arrependessem do pecado. E aí eles arrependeram Jesus não destruiu e não acabou com aquela cidade, porque o povo se arrependeu, irmãos. Aquele povo teve um arrependimento. O povo arrependeu e Deus olhou pelos arrependimentos
E, ó, queridos irmãos, o povo se arrependeu e começou a buscar o nosso Senhor. Exclamou ao nosso Senhor, eles entraram em oração, eles entraram no jejum, eles proclamou o santo nome do Senhor. E todos eles começaram a buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, pedir Jesus Cristo misericórdia. E Deus teve a misericórdia de nós. E ali Jonas começou a pregar, a falar das maravilhas do Senhor para aquele povo. Pregou a palavra com amor, com sinceridade, com fidelidade. Jonas arrependeu o que ele fez. Ele voltou atrás, porque ele viu que ele estava errado. Ele sentiu que ele foi um homem desobediente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele começou a obedecer a Jesus. As coisas começaram a melhorar, irmãos. Nós precisamos obedecer as coisas. Nós precisamos fazer obras boas para o nosso Senhor. Nós temos que ser obedientes com o nosso Deus, irmãos. Aonde que o nosso Deus mandar que nós ir, nós temos que obedecer. Nós temos que ter sinceridade com o nosso Deus, amados. Aonde que Deus mandar você ir, você vai. Aonde Deus mandar você falar, você fala. Se Deus mandar você pregar, você prega. Nós temos que ser obedientes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos, amados, ser desobedientes, vamos ser fiel ao nosso Deus. Nós temos que ser bom para Deus. Nós temos que estar sempre levando a palavra, ajudando o próximo. Nós temos que estar fazendo coisas boas para que nossa vida seja uma vida cheia da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta você guardar rancor, guardar ódio. Não adianta você ignorar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo tem o de melhor para você, amados. Vamos largar de ser maldoso, vamos largar de ter um coração maldoso. Por isso eu venho te pedir nessa tarde, amado, nesse momento. Vamos mudar, vamos ser pessoas generosas com o nosso Senhor. Nós todos estamos passando por momento difícil, amado. Nós todos estamos passando por sofrimento, por causa de todos que sofrem, todos nossa família acaba sofrendo por causa de um ou dois que peca, por causa da desobediência com Deus, que vocês precisam ser obedientes com o nosso Senhor, precisa ser fiel com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos junto obedecer, porque aí quando um peca, todos da nossa família sofrem. Quando um da sua casa peca, todas aquelas famílias da sua casa pecam, sofrem por causa da desobediência. Então, amados irmãos, todo aquele povo ia sofrer junto por falta de desobediência de Jonas. Deus ia destruir aquela cidade, amado. Deus teve a misericórdia e voltou atrás e não destruiu pela misericórdia dele, irmãos. Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus pode na minha vida, Deus pode na sua vida. E aqui para finalizar essa palavra, irmãos, aqui no capítulo 3, versículo 10, vem falando: e Deus viu as obras dele, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhe faria e não fez, irmãos. E Deus, amado, teve a misericórdia, Deus teve a compaixão daquele povo, porque Deus é protetor, Deus é fiel, Deus é misericordioso, irmãos. Deus pode, queridos, amados irmãos. Então, vamos somente obedecer, vamos somente ser fiel com o nosso Deus. Vamos estar sempre fazendo as maravilhas do nosso Senhor. Vamos estar ajudando o próximo. Vamos obedecer o nosso Senhor. Vamos fazer o que precisa ser feito. Ter um coração manso, ter um coração bondoso. E ser fiel com o nosso Senhor.
Porque aonde que Jesus mandar você ir, você vai, você obedece, você segue à frente. É isso que Deus quer de mim e de você. Amém, amados?